Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Números, capítulos 22 a 24. Os capítulos 22 a 24 de Números narram as muitas cenas que envolvem a relação de Balaque, Balaão e Israel. Balaque era o rei de Moabe, que ao ouvir sobre todas as vitórias de Israel contra os amorreus e outros povos, se encheu de medo e chamou um profeta que habitava na sua terra, na terra de Moabe, para que viesse e amaldiçoasse Israel. Esses capítulos narram, então, essa relação do chamado de Balaque a Balaão e como Balaão age de acordo com esse pedido do rei dos Moabitas. O capítulo 22 se dedica a explicar a relação de Balaque e Balaão. Nós vemos Balaque, o rei dos Moabitas, enviando seus mensageiros para que chamassem Balaão para amaldiçoar Israel. Nesses encontros, Balaão fala com Deus, o qual o adverte a que não siga o chamado de Balaque e assim vá amaldiçoar Israel, porque Israel era um povo abençoado. Então, quando Balaão passa a mensagem aos mensageiros, eles voltam a Balaque, que novamente os envia, pedindo novamente que Balaão vá com a promessa de muitos bens, de muita fortuna, para que ele amaldiçoasse Israel. Balaão mantém a sua firmeza. Declara que ainda que Balaque desse toda a sua casa cheia de prata e ouro, ele não poderia ir contra o mandado do Senhor, mas mesmo assim o Senhor o ordena que vá. No final do capítulo 22 narra um momento muito interessante da história, onde o anjo do Senhor se coloca à frente da jumenta de Balaão e vai acuando esse animal, até que finalmente Balaão acaba açoitando muitas vezes a jumenta, que então fala a Balaão. Se mostra um animal falante, anunciando a presença do anjo do Senhor diante deles. O capítulo 23 mostra o primeiro sacrifício, a primeira ação para que Balaão amaldiçoasse Israel. Porém, Balaão se mantém fiel à palavra de Deus e novamente anuncia a bênção de Israel. Afirma que o Senhor contou o seu povo e o Senhor é quem está conduzindo o seu povo e ele não poderia amaldiçoá-los. Em seguida, Balaque tenta uma nova estratégia, conduz Balaão para outro lugar onde pudesse ver o povo e assim amaldiçoasse o povo. Mas novamente, Balaão só declara a palavra de Deus. Ele afirma que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, para que mude de ideia. E então ele diz que o Senhor está com o povo de Israel. O Senhor está no meio do seu povo e eles agora aclamam o seu rei. O capítulo 24 mostra a última profecia feita por Balaão. Novamente, Balaque conduz Balaão para uma outra posição, onde Balaão novamente reafirma a bênção de Deus sobre Israel. E por fim, Balaão novamente declara a bênção de Deus, dizendo que benditos os que abençoarem a Israel e malditos o que o amaldiçoarem. Então, quando Balaque se irrita com Balaão, Balaão profere uma última profecia, anunciando a vinda da estrela de Jacó, de um rei que ferirá Moabe, aquele que destruirá os filhos de Sete, aquele que terá Edom como sua propriedade, aquele que dominará sobre todos os povos. É uma declaração do rei messiânico. Assim, esses textos mostravam que o Senhor protege o seu povo, que o Senhor frustrava todos os planos dos inimigos. Não havia ninguém que pudesse prevalecer contra o povo de Deus, pois era guardado pelo Senhor. Além disso, reafirma que Israel é abençoado por Deus e que não pode ser amaldiçoado. O Senhor está aqui reafirmando a bênção dada a Abraão lá no início do seu chamado, dizendo que benditos serão os que forem abençoados por Abraão e malditos aqueles que forem amaldiçoados, e mostrando que ninguém poderia amaldiçoar o povo a quem Deus abençoa. E por fim, introduz mais uma visão do rei messiânico, do rei que viria e triunfaria contra todos os inimigos de Israel, que traria vitória definitiva. Portanto, esse texto nos diz muito sobre Cristo. Nos mostra que Cristo ele é aquele que abençoa o seu povo. Assim como Balaão foi forçado a abençoar Israel em vez de amaldiçoá-lo, é através de Cristo que nós somos libertos de toda maldição.
de toda a condenação do pecado, de toda a maldição da lei. Agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo também é o Rei prometido. Ele é aquele que cumpre plenamente a profecia de Balaão em Números 24. Ele é aquele que triunfa contra os inimigos do seu povo. Aquele que concede vitória à sua igreja contra o diabo, contra o mundo, contra o pecado. É aquele que nos liberta da escravidão e nos traz novidade de vida. Portanto, nós temos o dever de confiar na proteção de Deus. Deus é aquele que guarda e que protege o seu povo. Devemos descansar, sabendo que Deus é fiel, que Ele cumpre plenamente as suas promessas e abençoa os que pertencem a Ele. Devemos olhar para Cristo, o nosso grande Rei. Devemos aclamá-lo continuamente como nosso Rei, reconhecê-lo, adorá-lo, engrandecê-lo, reconhecer que toda a nossa vida depende dele e amá-lo. Lembre-se que confiar em Cristo e descansar nele envolve a confiança completa em Cristo. Só podemos, assim, ter paz com Deus, ter a certeza da sua proteção, poder descansar na sua fidelidade se estivermos em Cristo. Estar em Cristo é nosso dever principal, é a única fonte de bênção que podemos desfrutar nesse mundo. Portanto, que os nossos olhos estejam em Cristo, que o nosso coração esteja apegado a Cristo. E assim que desfrutemos da fidelidade de Deus, desfrutemos também da sua proteção, sabendo que é Ele quem nos guarda.